pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para, mais uma vez, o Congresso Internacional de Tecnologia e Educação do Unisalesiano, e nós temos o prazer, nesse momento, de dar início, à palestra do professor mestre Jonathan Teles, que vai estar falando com a gente sobre esse tema tão relevante que é a atuação da fisioterapia em crianças em plagiocefalias. Tá, professor Jonathan, fique à vontade, nós estamos ansiosos pelo conteúdo. Obrigado. Obrigado, professor Marco. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Espero que todos estejam bem, espero que eu os encontre bem. Meu nome é Jonathan Teles, sou docente aqui do Unisalesiano de Lins. Há exatos 10 anos, trabalho nos cursos de fisioterapia e educação física. Também sou supervisor de estágio, junto com o professor Marco, que me apresentou. E fico muito feliz em poder participar do 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, aqui pelo Unisalesiano. Um grande prazer estar falando com vocês aqui sobre esse tema que é ainda um pouco obscuro, mas muitas evidências surgindo, e eu trouxe aqui para vocês para que nós possamos discutir, para que eu apresente para vocês as evidências por trás aí do papel da fisioterapia no manejo das assimetrias cranianas em bebês. Muito bem. Então, pessoal, o que é importante a gente salientar que durante o parto, o bebê ele pode sofrer diversas cargas impressas a ele na correlação do parto. Então, esse estudo é muito legal, é um estudo com ressonância tridimensional, feita no 2º estágio do parto, de mulheres, de 27 mulheres. Então, ele mostrou para nós que várias forças compressivas na região do crânio do bebê, elas ocorrem. E o crânio do bebê ele pode receber até 20 quilos de carga. Obviamente, o crânio do bebê ele é extremamente maleável, por isso existem as moleiras, as suturas, que são fontanelas, como são chamadas, que nada mais são do que áreas de ossificação, são membranas, então não é uma estrutura rígida, são membranas para que o crânio possa se adaptar e por aí passar através do canal vaginal para que ocorra o nascimento. Então é muito comum a sobreposição de suturas. Então, durante a passagem do bebê por esse canal, existe a sobreposição de suturas, isso é fisiológico, isso ocorre. Após alguns dias, após o parto, o crânio já adota um formato mais simétrico. Então, para os bebês que são de parto natural, de parto normal, é muito comum a gente ver as assimetrias logo ao nascimento. E que depois de alguns dias, essa assimetria ela tende a se resolver com o choro e a sucção. Esses mecanismos fazem com que aumente a pressão intracraniana, e aí o formato mais esférico ele ocorre. Tá? Porém, algumas disfunções podem ocorrer nos crânios dos bebês. Então, a gente vai falar sobre algumas delas. Tá? É importante a gente saber que as fontanelas, as moleiras, elas têm um tempo de fechamento. Inclusive, existem alguns bebês que têm fechamento precoce. Isso pode ser um ponto de atrapalhar o desenvolvimento aí da simetria craniana. Então, a gente tem que ficar ligado em uma possível avaliação. A maior fontanela é a fontanela anterior, tá? Que vai ser aí formada pelos ossos frontais e os parietais. Então, ela vai se fechar por volta aí do 2º ano, com alguma divergência anatômica, obviamente. Então, nós temos a fontanela anterior, que é a maior e mais palpável, a fontanela posterior, e duas laterais, uma anterior e a outra posterior, de ambos os lados. Então é por aí que o crânio vai expandindo. E o crescimento do cérebro do bebê ele ocorre de forma desproporcional nesses primeiros 2, 3 anos de vida. Então o cérebro ele cresce numa magnitude muito alta. Então o crânio ele tem que acompanhar esse crescimento. Por isso que alguma disfunção ou restrição de mobilidade de alguma sutura pode ser um impeditivo do cérebro crescer
naquele lado. Então, essa é a devida importância que os fisioterapeutas devem estar atentos quando tratam bebês, principalmente. Aqui a gente vê uma tomografia 3D de um crânio normal, então a gente vê a fontanela anterior, ó, como ela é grande, tá? Aqui as suturas coronais, mostrando com essa seta, a sutura sagital, todas abertas, mostrando que existe uma naturalidade, existe uma abertura das suturas, tá? Aqui a imagem de baixo à direita mostra a sutura metópica, que vai dividir os frontais, ó, direito e esquerdo. Aqui a fontanela, a sutura coronal. Na parte posterior, nós temos a sutura lambidóide, que vai separar os parietais do occipital. Então, é uma sutura muito importante, inclusive é uma das que mais podem gerar disfunções, que seria aí a plagiocefalia, que eu vou mostrar logo adiante para vocês. Essa imagem à direita aqui, a gente vê um crânio de um bebê que tem uma fusão da sutura sagital. A gente vê aqui a sutura coronal aberta, ó, e aqui a seta em azul, a sutura sagital, ela não existe. Isso aqui é uma cranioestenose ou crâniosinostose, tá? Quando a gente identifica esse tipo de condição, a gente vai chamar de assimetria craniana com estenose, ou seja, um fechamento precoce. Isso tem que ser encaminhado ao neuropediatra para que seja realizado algumas avaliações, alguns exames de imagem específicos, como, por exemplo, tomografia, com a análise 3D, para verificar se existe a opção de um tratamento mais invasivo. A gente vê do outro lado aqui esquerdo a sutura sagital aberta, tá? Com comparativo. Então, isso aqui é uma estenose, isso aqui a gente não trata. Então, isso aqui é um encaminhamento devido, né, a esse fechamento precoce que tem que ser avaliado por um neuropediatra. As principais assimetrias cranianas que a gente encontra na prática clínica são aqui a braquicefalia, que é o achatamento da parte posterior. Então, o crânio do bebê, ele não está se desenvolvendo no sentido antero-posterior, mas ele se desenvolve no sentido lateral. Então, isso acaba criando um achatamento na parte posterior. A plagiocefalia, que são as mais comuns, que é um achatamento unilateral posterior, também pode ser anterior, a gente chamaria isso de plagiocefalia anterior. E a dolicocefalia, é o contrário da braquicefalia. Então, nesse caso aqui, o bebê ele desenvolve um crânio mais pontudo, mais pontiagudo. Então, ele tem um aumento do diâmetro antero-posterior e redução do diâmetro látero-lateral. Então, essas são as principais assimetrias que a gente encontra na prática clínica. Como que começou a aumentar os casos de plagiocefalia mundo afora? A partir de 1992, surgiu uma campanha americana chamada Back to Sleep, que foi dada uma orientação para que os bebês, né, as famílias, deixassem de colocar os bebês de barriga para baixo, ou seja, o bebê dorme de barriga para cima. Por quê? Antes desse período estava havendo muita morte súbita em bebês, por sufocamento. Então, houve essa campanha, né, com comoção aí mundial, que bebê é posicionado ou fica posicionado de barriga para cima. Então, realmente, houve uma redução de 50% de morte súbita infantil, porém, um aumento de 48% da plagiocefalia. Então, antes de 1974, era 1 a cada 300 bebês que desenvolviam plagiocefalia. Depois de 94, são dados aqui americanos, ó, de 1 para 60 desenvolvem plagiocefalia. Então, aumentou demais a incidência de assimetrias cranianas em bebês, tá? E antes desse período da campanha, era muito comum a plagiocefalia anterior, porque os bebês eles eram mais estimulados a deitar, né, a dormir de barriga para baixo, então gerava mais assimetria anterior pela própria pressão da região do crânio em contato com o berço, por exemplo. Então, pessoal, a partir deste momento, a gente começa a entrar numa parte da aula que eu vou mostrar para vocês o que seria a alteração não sinostótica, que é a que o fisioterapeuta trata, tá? Então, aquelas alterações cuja o fator sinostose está presente, né, ou a estenose, isso a gente encaminha. Então, por exemplo, aqui, a imagem superior esquerda, existe uma sinostose da sutura metópica, que vai separar os dois frontais, que no bebê são dois, né? No jovem são dois frontais separados por uma sutura chamada de metópica.
Você vê que a gente encontra um crânio, um frontal mais pontiagudo. Ela é mais rara de acontecer, mas é a que mais gera problemas cognitivos, porque se a região do córtex pré-frontal não está se desenvolvendo, não está expandindo, isso pode gerar um certo atraso e até um certo déficit cognitivo na criança. A sinostose sagital, agora o fechamento é da sutura sagital, então vai promover esse crânio mais pontudo. Nós temos a sinostose da sutura lambdoide, ó, que vai formar uma plagiocefalia, como eu estava dizendo, só que com a estenose. A sinostose bicoronal, né, de toda a sutura coronal, então o crânio fica mais alargado, ou unicoronal, nesse caso aqui, por exemplo, à direita. E a última imagem aqui com a seta sendo mais evidente, uma alteração não sinostótica, ou seja, o bebê ele tem uma assimetria, mas ele não tem uma fusão de suturas, ele não tem um fechamento precoce de suturas. É isso que a gente vai investigar e vai tratar esse bebê. Aqui um exemplo, ó, de uma fusão, né, unicoronal da sutura coronal esquerda. Então a gente pode perceber que o crânio ele vai expandindo, aqui o cérebro vai expandindo à direita, e ele não expande do lado esquerdo. Né? O cérebro, pelo crescimento de forma desproporcional, nesses primeiros anos de idade, ele vai buscar espaço, ele vai crescer para onde tem espaço. Se aqui não está tendo espaço, ele vai para o lado contralateral. E aqui uma fusão ó, na parte posterior direita, mostrando, né, uma plagiocefalia sinostótica, né, ou com a estenose. Da mesma forma, o cérebro ele vai buscar espaço de crescimento para onde está livre, gerando aí essa assimetria. Então, as grandes diferenças que a gente observa, principalmente nas plagiocefalias, é o seguinte: a plagiocefalia, onde não há fusão de suturas, por exemplo, aqui na imagem à esquerda, na representação à esquerda, seria uma plagiocefalia à direita. O sobrenome da disfunção se dá pelo lado do achatamento, ó, então a região posterior direita. O crânio ele cresce no sentido anterior direito. Então a gente percebe que o mesmo lado posterior que está amassado é o lado que vai crescer. Quando a gente tem um crânio nesse formato de paralelograma, a gente tem uma plagiocefalia que não tem possivelmente uma fusão de suturas. Em contrapartida, quando a gente encontra um crânio com a mesma plagiocefalia, olha aqui, ó, plagiocefalia à direita, a gente encontra o lado oposto anterior se desenvolvendo. Então, a gente pode suspeitar de uma cranioestenose da sutura lambdoide aqui, por exemplo, do lado direito. Então, essas características anatômicas do crânio, elas podem nos dar uma ideia de que se há ou não uma estenose. Claro que o padrão ouro é a tomografia computadorizada, 3D, que vai realizar essa imagem e vai mostrar se há ou não essa fusão. Mas pela anatomia do crânio, a gente consegue ter uma grande ideia do que pode estar acontecendo com esse bebê. E óbvio que, se for realizado o diagnóstico precoce, essa revisão, por exemplo, ela mostra que quando o diagnóstico ele é precoce, a gente tem uma economia muito grande em relação ao tratamento. Então, aqui é um estudo americano, diagnóstico precoce, com tratamento até a alta de $1.495, é uma média. Já um diagnóstico tardio passa para $5.000. Obviamente que, quando o diagnóstico é tardio, dependendo da idade do bebê, a fisioterapia ela já não é mais tão eficaz. Então, ela ainda assim é necessário, porém, em alguns casos, principalmente dos moderados a grave, há necessidade de uma órtese craniana. E pelo alto custo, né, tanto no particular quanto para o sistema público de saúde, fica muitas vezes inviável para os familiares e é um trâmite para conseguir esse tipo de órtese. Então, o diagnóstico precoce ele é fundamental para os custos no que diz respeito à sequência do tratamento. O que isso pode gerar, Jonathan? Então, as assimetrias cranianas elas podem gerar problemas neurológicos? Podem, desde que essa simetria ela seja uma simetria que envolve aí um grau de moderado para severo, tá? A maioria não gera problemas cognitivos, mas sim problemas ortopédicos, como, por exemplo, aqui, esse estudo vem mostrando para nós, ó, no acompanhamento de uma plagiocefalia
à direita, aqui é uma imagem inferior, né, do crânio, a gente vê uma adaptação dos côndilos mandibulares. Então, do mesmo lado que é o achatamento, ó, o côndilo mandibular aqui, por exemplo, à direita, ele avança. Então, isso gera uma assimetria mandibular. Então, é um bebê, uma criança, que numa fase de desenvolvimento pode adquirir, aí, pode acabar desenvolvendo uma alteração ortognática, tá? Comprometendo aí a mastigação, a fonação, a deglutição também, tá bom? Dependendo da assimetria, isso pode gerar, né, uma adaptação, uma assimetria da órbita ocular. Então, a gente vê pela imagem aqui que é um bebê que apresenta uma assimetria ocular, tá? Em alguns casos, os casos mais severos, pode ocorrer aí a compressão do nervo óptico. Esse indivíduo, né, essa criança, ela pode desenvolver aí uma assimetria ocular, ela pode desenvolver um déficit da acuidade visual. Então, as assimetrias, elas têm essa característica, quando grave, de gerar essas adaptações, tá? Há uma correlação aí de prevalência, né, de alterações visuais, como, por exemplo, o astigmatismo e estrabismo horizontal em crianças com plagiocefalia, tá? Então, há uma prevalência, não quer dizer que todas terão, ou que a maioria terão, né, ou vão se desenvolver, o estrabismo principalmente, mas existe uma prevalência de estrabismo horizontal em crianças com plagiocefalia, tá? O crescimento do crânio sendo assimétrico, isso tende a adaptar a região cervical, tende a adaptar a região torácica. Então, as assimetrias cranianas, elas podem gerar adaptações na coluna vertebral. Essa é uma grande preocupação, tá? A maioria das escolioses, por exemplo, idiopáticas, elas podem ter tido aí um cunho relacionado com assimetrias cranianas também. Essa revisão sistemática, ela cita, ela traz, numa média, né, a integração sensório-motora, ela pode estar prejudicada em bebês com assimetria craniana. Então, a percepção do espaço, a interação, a integração sensorial, que são fundamentais para a aquisição da linguagem, aprendizado, elas podem estar atrasadas em bebês com assimetrias cranianas, tá? Bem como comprometimento auditivo também, tá? Existem alguns estudos mostrando uma correlação com o atraso no desenvolvimento motor, mas a gente não pode justificar pela causa e efeito. Então, o que talvez seja mais comum é que um atraso do desenvolvimento possa gerar ou possa estar mantendo uma assimetria craniana e não o contrário, tá? E alguns fatores causais a gente encontra na literatura. Então, por exemplo, o torcicolo muscular congênito tem uma forte associação com assimetria, porque se o bebê ele nasce com torcicolo, por exemplo, do lado esquerdo, né, o torcicolo à esquerda, então o bebê ele inclina para a esquerda e geralmente ele roda para a direita. Quando ele apoia, quando ele deita, o lado direito posterior é que fica mais em contato. Então, pela pressão e tempo prolongado de decúbito, pode acabar achatando ali a parte posterior direita. E esse bebê desenvolveu uma assimetria craniana, uma plagiocefalia. Então, bebês hipotônicos, bebês com fraqueza muscular generalizada, né? O próprio posicionamento intrauterino, então é muito comum em fetos múltiplos, ou seja, em gestação gemelar. Então, dois bebês ocupando ali o mesmo espaço, então é muito comum assimetrias cranianas, né? Também em bebês maiores, bebês que passaram por um trabalho de parto prolongado, então é uma complicação, né, o trabalho de parto prolongado, então pode acabar tendo essa associação com assimetrias, a prematuridade, hospitalização prolongada, e baixo Apgar. Então, bebês que apresentam essas características, eles tendem a ter ou a desenvolver assimetrias cranianas. Relação com o torcicolo, é uma imagem interessante, ó. Esse bebezinho aqui à direita apresenta um típico padrão de torcicolo muscular congênito à direita, ó. Então, ele inclina a cabecinha para a direita e gira, né, a cabeça para a esquerda, apoiando mais a parte posterior esquerda. Então, se o bebê passar mais tempo nessa posição, há fortes indícios aí que a região posterior esquerda começa a achatar, gerando a plagiocefalia. Aqui a gente observa essa questão, pelo tempo prolongado de apoio, há uma tendência, pela ação da gravidade, gerar
esse achatamento, gerando assim uma assimetria craniana não sinostótica. Então, a gente está falando de uma assimetria, de uma plagiocefalia que é chamada de posicional. Então, o bebê ele adota esse padrão pela posição, e o fato dele se manter, né, ter essa preferência direcional, acaba gerando essa simetria craniana, não por uma fusão de suturas, tá? Então, a plagiocefalia não sinostótica, né? Aqui não há fusão de suturas. Olha lá o padrão, ó, em paralelograma. Então, aqui seria uma plagiocefalia à direita, então a parte posterior direita do bebê achatada, empurrando aqui o frontal direito para frente. Então, a gente encontra um crânio com esse formato. Existem alguns índices validados que a gente mensura o grau dessa assimetria. Um deles é a escala de Argenta, que era uma escala mais visual, mais qualitativa. Então, por exemplo, o tipo 1 é só um achatamento da parte posterior. O tipo 2 é o achatamento com avanço da orelha homolateral. Então, aqui uma plagiocefalia à direita com a orelha mais anteriorizada do lado direito. O tipo 3 é o achatamento na parte posterior, a anteriorização da orelha, como o tipo 2, mais uma bossa anterior aqui. Então, o frontal do mesmo lado, ele fica abaulado. Então, esse seria o tipo 3, tá bom? O tipo 4, nós temos tudo isso, mais uma assimetria de órbita. Então, a gente encontra uma assimetria facial no bebê. Então, o olho é mais alto que o outro. E o tipo 5, a gente tem esse prolongamento nas laterais e uma bossa posterior. Então, o crânio ele fica pontudo aqui na região posterior, ó, como a imagem. Tá? Então, essa seria uma escala mais qualitativa. Nós temos outro índice que vai talvez ser mais interessante para a gente detectar a gravidade da assimetria, da plagiocefalia. Muito comum também a braquicefalia. Então, a gente tem aqui um achatamento na região posterior. Então, a relação entre o comprimento e a largura é aumentada. Tá? O nosso crânio, o crânio do bebê, ele tem que ser maior no sentido antero-posterior do que a lateral. Na braquicefalia, essa correlação está prejudicada. Ou seja, eu tenho um crânio que ele é mais alargado e menos pontudo no sentido antero-posterior. Também a escala de Argenta, ela vai classificar para nós em 3 tipos. O tipo 1 é o achatamento, o tipo 2 achatamento mais, né, essa proeminência lateral, bilateral, e o tipo 3 aí, ele vai ter um alargamento na região lateral anterior, mais essa posteriorização aqui, essa ponta que acaba sendo desenvolvida, tá bom? Muito bem. Braquicefalia com crâniosinostose. Então, a braquicefalia pode ser posicional, então o bebê que fica muito tempo de barriga para cima. Geralmente bebês mais calmos, né, bebês que têm um comportamento mais tranquilo, eles tendem a ficar numa posição por mais tempo. Eles não dão muito trabalho, são bebês que colocou ali, o bebezinho fica, então geralmente vai achatando. Agora, tem bebês que nascem aí com a sutura coronal fundida, né, a crânioestenose ou crâniosinostose. Então, a gente percebe que existe uma característica diferente, os olhos eles acabam se tornando aí mais proeminentes, ó, pela relação do frontal. Então, o frontal ele acaba abaulando e os olhos ficam totalmente assimétricos. Essa é uma característica de sinostose da sutura coronal. A doligocefalia, ela não é tão comum quanto a plágio e a braquicefalia, mas é uma condição também. Então, a gente pode ter bebês que têm doligocefalia posicional e tem bebês que podem apresentar a dólico com a estenose da sutura sagital. Geralmente, quando a gente encontra uma estenose da sutura sagital, a sutura ela fica uma espécie de cunha, né? A gente chama de crista sagital. Então, quando a gente passa a mão na região da sutura sagital do bebê, a gente encontra uma crista. São indícios de estenose da sutura sagital. Olha aqui um bebê que tem esse padrão, ó. A gente nota numa vista lateral que o crânio ele fica bem assimétrico, né? A gente vê o frontal bem abaulado e o occipital também. Tá? Então, um bebê que pode apresentar também a assimetria aí facial, tá? Junto com essa crista sagital. Olha aí a sinostose sagital.
gerando aí essa dolicocefalia, né, ou escáfulocefalia, tá? Mais comum, 40% a 60%, mais comum no sexo masculino. Então a gente acaba palpando aí esse cume, né, essa sutura sagital mais pontiaguda. A sinostose coronal, a segunda forma mais comum, pode gerar uma plagiocefalia anterior e também braquicefalia, e ela é mais comum no sexo feminino. Também pode gerar aí uma alteração das órbitas. A sinostose metópica, ou seja, a fusão da sutura metópica, é a mais rara, como eu disse a vocês, e também pode ser que é a que mais apresenta déficits cognitivos pela relação do desenvolvimento do lobo frontal, né, ou pré-frontal. A sinostose da sutura lambdoide, que seria a posterior, que ela vai gerar uma plagiocefalia sinostótica, né, ou também uma braquicefalia, ela pode ter uma correlação aí com aumento de pressão intracraniana. Muito bem. Esse é um índice que pode ser utilizado, que é o tamanho da fontanela. Então, a gente tem uma medida que a gente realiza para verificar o tamanho da fontanela ou da moleira anterior. Então, se a gente recebe um bebê que tem uma assimetria craniana e tem a fontanela já em fase de fechamento ou quase já fechada, a gente já sai perdendo o tratamento. Por quê? Sugere que o crânio fica menos maleável, então o crânio já vai se ossificando. Então, quando a moleira está aberta, a gente tem um ponto positivo, porque ainda sugere que o crânio ele vai estar mais moldável aos tratamentos, seja conservador ou seja com a órtese. Existe uma forma de medir que existe alto grau de confiabilidade, né, e interexaminador, que é através do craniômetro. Então, o craniômetro ele é uma medida validada, até mesmo com o exame 3D, o scanner 3D. Então, aqui a gente está vendo um craniômetro, existe uma fita de colocação, né, que geralmente vem com os craniômetros, para garantir, né, a medida, que a medida seja homogênea em relação a outras mensurações. Então, a gente precisa de um guia para poder sempre medir na mesma posição. Tá? Então, já tem alguns estudos mostrando aí essa alta correlação, né, do craniômetro, que tem um custo mais barato do que o escaneamento 3D. Como que funcionam essas medidas? Então, para a plagiocefalia, que é a direita, a gente tem uma diagonal que ela é maior e uma diagonal que ela é menor. Então, qual vai ser, né, o índice, chamado aí de CVAI, que é o índice de assimetria da abóboda craniana. Então, a gente usa um cálculo, a gente vai pegar a diagonal maior, subtrair da diagonal menor, e aí a gente divide pela diagonal maior e multiplica por 100. Então, vai nos dar um valor, que até 3,5 é considerado normal. Tá? Então, essa medida a gente faz com o craniômetro. Então, a gente precisa de um craniômetro para poder fazer, que nada mais é de uma espécie de um paquímetro. Tá? Então, até 3,5 é considerado normal, de 3,5 a 6,25 é uma simetria leve, né, uma plagiocefalia leve, de 6,25 a 8,75 ela é moderada, de 8,75 a 11 ela é severa, e acima de 11 é muito severa. Então, a gente usa para classificar as plagiocefalias, tá bom? Outro índice, chamado de cefalométrico, a gente usa a medida lateral e a medida anteroposterior. Então, a gente faz essa proporção. A gente divide a medida lateral pela anteroposterior e multiplica por 100. Se esse índice der abaixo de 90, né, significa que o crânio do bebê é normal. Então, acima de 90, essa proporção está assimétrica, ou seja, o bebê tem uma braquicefalia. Então, de 90 a 93% é uma simetria, uma braquicefalia leve, de 93 a 98 moderada, e acima de 98 aí até 102 é severo ou muito severo. E a doligocefalia é abaixo de, acima de 75. Então, eu tenho aqui entre 75 e 90, uma normalidade. Se eu tiver abaixo de 75, eu tenho uma dolicocefalia leve, então de 68 a 71%. Eu tenho uma moderada, e aí, abaixo disso, eu tenho uma dolicocefalia severa, tá bom? E aqui nós temos um diagrama mais interessante, para que a gente possa observar. Até 3,5, essa pequena diferença é considerada normal, tá? E acima de 11, no índice CVAI, a gente considera uma
plagiocefalia muito severa. Ok, então, e o tratamento, Jonathan? Como é que a gente faz com o tratamento? É claro que quanto antes os bebês forem diagnosticados, o resultado, a resposta é muito melhor, tá? Então, a gente recebeu um bebê com supostamente assimetria craniana, a gente precisa avaliar, tá? A gente vai ter índices, a gente vai ter uma escala mais qualitativa, que é a escala de Argenta, pela palpação. Então, se eu tenho um fechamento de moleira precoce, se eu tenho um cume, né, uma crista sagital presente, se eu não consigo palpar alguma sutura, se eu tenho alguma dúvida, eu vou encaminhar para um médico especialista, para um neuropediatra. Esse neuropediatra vai fazer a triagem, vai solicitar um exame de imagem para verificar se as suturas elas estão abertas ou fechadas. Se tem uma sutura fechada, esse bebê é diagnosticado com crânio-sinostose, e aí o desfecho é totalmente diferente. Se eu tenho uma sutura aberta, eu preciso avaliar outros aspectos desse bebê. Se existe um atraso motor, se esse bebê ele tem mobilidade cervical, se existe alguma outra disfunção associada, como, por exemplo, um torcicolo muscular congênito, ou uma displasia de quadril, se esse bebê tem boa mobilidade rotacional, seja passiva ou ativa, se ele responde a comandos ativos, relacionados à rotação cervical. E aí a gente vai ter que identificar qual é a simetria, identificar o grau dessa simetria para poder gerar o prognóstico do nosso tratamento. E o capacete, quando que ele é utilizado ou não? Isso vai de acordo com a gravidade e a idade do bebê. Não existe um consenso na literatura, mas a maioria ela vai nos direcionar para uma janela melhor, uma janela ideal para a colocação do capacete. Então, se esse bebê apresenta uma assimetria de moderada a grave e está entre 4 a 6 meses, seria uma excelente janela para a colocação de capacete. Porém, alguns estudos, eu vou mostrar um deles para vocês, orienta, ou seja, ele recomenda que mesmo com a utilização do capacete, esse bebê seja tratado com a fisioterapia. Porque, por exemplo, é um bebê que pode ter uma plagiocefalia à direita, porque ele possui um torcicolo muscular do lado esquerdo. Então, se a gente não melhorar essa mobilidade cervical do bebê, não melhorar tanto passiva quanto ativa, o capacete ele vai ser mais no sentido estético. Então, os marcos motores, né, as assimetrias, as disfunções, restrições encontradas, o capacete não corrige. Então, é fisioterapia, inclui terapia manual, né, quem trabalha com osteopatia, enfim, ou a fisioterapia pediátrica, mais a órtese craniana, tá? Então, a órtese não é colocada em todos os bebês. Então, a gente opta pelo tratamento conservador, chegou numa determinada idade do bebê, o tratamento conservador não surtiu efeito, a gente recomenda a colocação da órtese craniana. Padrão ouro de tratamento, o reposicionamento ou contraposicionamento. Então, se é um bebê que possui uma preferência para dormir, para se posicionar, a gente tem que orientar os pais a posicionar esse bebê o contrário, lembrando que a recomendação é bebê dorme de barriga para cima. O tummy time, que é a hora da distração, a hora do exercício do bebê, ele é monitorado. Então, aqui é uma imagem, essa imagem à direita mostrando uma bebê fazendo o seu exercício, né, a sua estimulação, que a gente chama de tummy time. Tá? Então, o tummy time ele é sim recomendado, logo aí a partir do primeiro mês de vida, tem alguns pediatras, alguns fisioterapeutas que indicam um pouco antes, mas quando os pais se sentirem seguros, a partir aí de um mês de vida, já pode estar colocando esse bebê de barriguinha para baixo de forma monitorada, tá bom? Então, o bebê dorme de barriga para cima. Se houver uma assimetria, a gente posiciona o bebê girando a cervical dele. Em alguns casos, existem alguns tipos de travesseiros, como esse travesseiro em triângulo, que você pode posicionar. Então, aqui, por exemplo, o bebê está posicionado do lado direito. Então, a cabecinha dele está apoiada do lado direito. Que provavelmente ele possa ter uma assimetria à esquerda, ou seja, uma plagiocefalia à esquerda. Então, a gente tem que tirar o lado esquerdo do contato. Como é que a gente vai fazer? Girando o bebê para a direita. Então, o bebê ele tem que apoiar no lado pontudo, né? Não no lado achatado. Então, se os familiares observarem que o bebê está girando para o lado achatado, ele tem que ser reposicionado, tá? Tanto para dormir e junto com o tummy time aí, realizando de diversas
em diversas fases, diversas vezes por dia. Então, tem pais que relatam muita dificuldade, né, dos bebês ficarem na posição. Tem diversas formas de realizar o tummy time, para que o bebê fique com menos apoio e para que ele melhore a sua estabilidade cervical. Importantíssimo a gente avaliar a mobilidade cervical do bebê. Então, bebês com assimetrias cranianas devem ser avaliados no que diz respeito à mobilidade, seja passiva e ativa cervical, porque se encontrado um déficit, existem várias técnicas, aí, principalmente técnicas de terapia manual, para que esse bebê ganhe essa rotação. Esse estudo ele justamente avaliou, né, bebês com déficit de mobilidade cervical e assimetria craniana. Foi dividido em 2 grupos, foram randomizados. Então, um grupo recebeu técnicas para a região cervical, mais as orientações, e outro grupo controle só com orientações. Então, o grupo que recebeu ambas as técnicas, ele teve melhores respostas em relação à mobilidade cervical do que o grupo controle. Esse é um estudo que tem nota 7 numa escala de 0 a 10, que é a escala Pedro. Então, olha aí, ó. Em relação à mobilidade geral, foi obtido aí uma melhora de 29,7 graus. Em contrapartida, o grupo controle, 6,1, que deu diferença estatisticamente significativa. Então, a terapia manual é bem vista para o tratamento de assimetrias e bebês com déficit de restrição. Esse outro estudo ele dividiu também em 2 grupos. Um grupo recebeu técnicas manuais, então tem algum protocolo, chama protocolo de Pledger, que não vai levar em consideração somente o crânio do bebê, tá? Então, toda uma estrutura. Então, o bebê tem toda uma estrutura, tem a coluna torácica, tem a pelve, né, tem a relação diafragmática também. Então, cada bebê recebeu um atendimento específico, né, com técnicas também para o crânio, para a cervical, para as membranas, enfim, técnicas mais cranianas, né, mais osteopáticas. E o grupo controle foi feito as orientações, né, como o tummy time e o contraposicionamento. O que foi observado é que os bebês que foram tratados com a terapia manual, eles tiveram uma melhor resposta em relação ao índice CVAI. Então, eles melhoraram, eles reduziram 4,39 em relação ao grupo controle, que reduziu apenas 0,11. Então, ou seja, a terapia manual associada aí às orientações e ao contraposicionamento, ela demonstra melhores resultados do que somente, né, o reposicionamento e o tummy time. Esse grupo comparou, esse estudo, na verdade, ele comparou técnicas com maior pressão e chamadas de técnicas suaves, né, o light touch. Então, foram tratados aí 96 bebês de 1 a 6 meses, com 6 sessões, com toques mais, com maiores pressões. Claro que não vai machucar o bebê, são toques mais estáveis, né, do que o grupo placebo aí, que foram toques mais suaves. Então, o bebê que recebeu, né, a terapia manipulativa osteopática reduziu significativamente as assimetrias, né, quando acompanhados aí em torno de 3 meses a 1 ano, em comparação com o grupo controle. Então, realmente, técnicas manuais cranianas, elas demonstram ser mais efetivas do que o placebo para assimetrias cranianas. Esse outro estudo, nota 8 da Pedro, ele comparou terapia manual mais órteses e orientações, comparando aí com somente órteses e orientações. Tá? Então, já era um bebê com assimetria de moderada para severa, esse foi o critério de inclusão. Ambos os grupos, né, eles fizeram um acompanhamento com a órtese mais orientações, e um desses grupos recebeu terapia manual, tanto para o crânio, quanto para a região cervical e pelve. Tá? Então, o que foi interessante, ó, que o grupo que recebeu a intervenção, ele reduziu o tempo da utilização da órtese. Então, esse grupo, o tempo total aqui em semanas, ó, em dias, perdão, foi de 109 dias, enquanto o grupo sem a terapia manual foi de 148 dias. Então, realmente, a terapia manual, mesmo em bebês que usam capacete, ela diminui o tempo de utilização. Essa revisão sistemática, né, com 10 estudos, ou uma síntese de 10 revisões, na verdade, ela mostra para nós, né, que a terapia manual ela é segura
para ser trabalhada em bebês, ela é eficiente, ela tem a sua eficácia, tá? Principalmente na região cervical, ok? A maioria dos bebês com assimetrias moderadas, eles têm algum déficit de restrição cervical. Então, a terapia manual, ela vai muito bem nesses casos. É claro que não somente a terapia manual, então nós temos estímulos também neuromotores, então esse bebê ele precisa ter uma boa rotação ativa também, não só passiva, que é o que a terapia manual trabalha. Então, há uma necessidade da gente intervir de uma forma passiva com a terapia manual, com a fisioterapia, com a osteopatia, de uma forma ativa, com exercícios neuromotores, neurosensoriais, para estimular esse bebê, né, a buscar ambos os lados, a buscar mais o lado contralateral ao lado preferencial do bebê. Tá? Isso tudo, mais as orientações para os familiares, é que vai garantir aí uma excelência, né, nos resultados de bebês com assimetrias cranianas. Beleza? Muito bem, turma. Então, foi uma explanação, uma aula mais genérica para que a gente possa discutir sobre o tema. Eu sei que é um assunto novo, é um assunto onde onde o fisioterapeuta ainda tem uma certa resistência, mas a gente utilizando das evidências, utilizando de estudos, a gente consegue promover uma melhor avaliação, promover uma boa recuperação, um bom desfecho aí para os bebês. Passo a bola para você, Marco, meu grande amigo, professor. Agradeço o convite, agradeço a coordenação, agradeço a direção do Unisalesiano e fico à disposição. Tenho meu contato para os alunos que eventualmente estiverem assistindo, né, em determinados horários. Se quiserem pedir o material ou tirar algumas dúvidas, estarei à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Jonathan. Com certeza é um assunto extremamente recente, muito novo, né, que desperta interesse. Tenho certeza que vai enriquecer muito a nossa parte, a parte da fisioterapia do Congresso Internacional de Tecnologia e Educação. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Marco. Grande abraço a todos. Abraço. Pessoal, sendo assim, então, nós nos despedimos aqui, né, dessa palestra e esperamos que todos tenham um bom congresso a todos. Até mais.